Olá, gestores e professores! Bem-vindos à primeira devolutiva das atividades diagnósticas em rede do ano de 2025. Eu sou Eliane Ribas, professora da rede e atualmente integro a equipe da Gerência de Elaboração e Aplicação, da Coordenadoria de Avaliação. Hoje, vamos conhecer alguns resultados da primeira avaliação diagnóstica em rede de 2025, referente ao componente de língua portuguesa do quinto ano. Para esse primeiro momento, vamos compreender um pouco sobre a habilidade de língua portuguesa descrita como identificar as relações de causa e consequência, que apresentou na DR do primeiro bimestre um percentual de acerto de 41%. É uma habilidade considerada essencial, prevista em todos os bimestres do ano de escolaridade, de acordo com o currículo carioca. Ela é prévia de si mesma, ou seja, sua progressão acontece com o aumento do nível de complexidade explorado na atividade proposta. Essa é uma habilidade muito importante para o estudante compreender a relação de coesão e coerência existente em um texto, isto é, reconhecer os elementos essenciais para construir a articulação entre as partes de um texto. Isso porque, para se identificar a causa, é preciso reconhecer as razões e motivos que geram um efeito, no caso, uma consequência. Em uma sentença em que precisamos identificar uma relação de causa e consequência, é necessário verificar a existência de um problema, seguido de uma solução, ou uma afirmação seguida de uma comprovação. Assim, temos como causa a origem de algo como um problema ou afirmação, resultando em uma consequência, uma resposta para uma determinada ação. Nesse caso, possuir uma leitura atenta do texto auxilia o estudante na identificação efetiva das relações de causa e efeito. Uma prática pedagógica que pode favorecer no melhor desempenho do estudante é o hábito da leitura de textos integrais ou de fragmentos de textos, sendo eles de diferentes gêneros, como notícias, fábulas, contos e instruções. Para exemplificar, eu trouxe para esse momento como a habilidade foi retratada na questão 12 dessa primeira DR de 2025. Tivemos como texto base uma notícia, com 11 linhas, um texto não muito extenso e com uma linguagem acessível aos nossos estudantes. O comando da questão solicita que o estudante identifique uma relação de causa e consequência nos trechos apresentados. Vamos analisar cada alternativa. Na letra A, tivemos o seguinte trecho. Uma empresa despejou toneladas de cascas de fruta em uma área desmatada da Costa Rica. Primeiro parágrafo. Aqui temos um fato e nenhum indicativo ou conectivo que demonstre a relação de causa e efeito. Letra B. Quando ecologistas pediram a fabricantes de sucos que depositasse as cascas das laranjas em um terreno. Segundo parágrafo. Também não existe conectivo ou expressão que demonstre a relação de causa e efeito. Letra C. Já que aquela era uma forma de se livrar do lixo e durante o ano seguinte despejou. Terceiro parágrafo. Esse trecho não oferece indicativos de relação de causa e consequência. Letra D. Os cientistas também verificaram significativa melhora no solo e, consequentemente, o surgimento de árvores mais fortes. Sexto parágrafo. Nesse trecho, temos uma situação de causa e consequência, pois a melhora do solo gerou o surgimento de árvores mais fortes. Essas árvores surgiram por causa da melhora na qualidade do solo. Nessa alternativa, verificamos uma relação de afirmação seguida de uma comprovação. Observe, o solo melhorou, uma afirmação. E com isso, surgiram árvores novas, a justificativa da melhora do solo. Os resultados da nossa avaliação demonstraram que 26% dos nossos estudantes assinalaram a alternativa A como a correta. Dessa forma, esses estudantes ainda não reconhecem a relação de causa e consequência em determinados trechos. Isso indica a necessidade dos estudantes revisitarem e intensificarem os estudos relacionados à habilidade de causa e consequência,
retomando para a realização de atividades que envolvam o uso de textos base mais simples, para gradativamente progredir a níveis de complexidade maiores. Retomar o estudo de uma habilidade com os estudantes significa promover passos para a consolidação completa da habilidade. Promover a leitura de gêneros textuais variados, explorar as relações de sentido existentes nesses textos, são ações que auxiliam o estudante na compreensão do que está sendo abordado. Lembrando que nesse ano de 2025, os estudantes que estão cursando o 5º ano de escolaridade serão submetidos à avaliação somativa, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. A habilidade analisada é uma habilidade prevista na matriz de referência do SAEB 2001, assim como está prevista na matriz de referência elaborada em conformidade com a BNCC. Isso quer dizer que precisamos ter um pouco mais de atenção no desenvolvimento de como os estudantes estão compreendendo essa habilidade e quais as suas dificuldades. É possível encontrar atividades relacionadas a essa habilidade em nossos materiais pedagógicos, como o material Rio Educa, as trilhas de recomposição de aprendizagem e as videoaulas do Rio Educa na TV. É importante lembrar que os dados aqui apresentados indicam os resultados da rede, mas vocês poderão encontrar informações relacionadas à sua CRE, escola e estudantes na plataforma Rio Educa em Ação. É importante ressaltar ainda que esses dados são essenciais para orientar ações em prol do desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, professores! Eu sou Larissa Manhães, gerente de alfabetização e anos iniciais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Subsecretaria de Ensino. Neste nosso encontro, vamos apresentar estratégias para o desenvolvimento da habilidade, identificar as relações de causa e consequência. Primeiro, vamos entender o que significa identificar. Para identificar, eu preciso estabelecer a relação entre um conceito e a sua manifestação ou representação dentro do próprio texto. E as relações de causa e consequência? Relações nós já sabemos o que é. E será que nossos alunos sabem exatamente o que é causa e consequência? A causa é o motivo para que algo aconteça, razão pelo qual os fatos ocorrem. E a consequência é o que acontece como resultado direto de uma ação ou um evento. Professor, apresente situações do dia a dia para que os estudantes estabeleçam a relação de causa e consequência. Antes de ler um texto, pegue aquele dia a dia ali um exemplo. Se a escola tem área externa descoberta, onde crianças brincam no intervalo e de repente começa a chover, pergunte a eles, por que vocês não poderão brincar na área externa hoje? Esperamos que eles respondam que não poderão brincar na área porque começou a chover, ok? E se brincarem na chuva, vão se molhar. A causa é a chuva. A consequência é não poder brincar na área externa. Mas se um aluno distraído brincar na chuva, agora a causa é brincar na chuva. E ficar todo molhado, uma consequência por ter brincado na chuva. Agora que já entendemos a habilidade, eu vou apresentar a vocês uma estratégia para trabalhar com a turma. Vamos ler juntos uma história retirada do livro De Boca em Boca, de Cristina Macedo de Tomás. A história se chama A Menina Corajosa. A Menina Corajosa. Essa história aconteceu com a minha bisavó paterna e foi contada pela filha dela, que é minha avó. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. Seu pai sustentava a família na roça. Todos os dias, ela ia levar comida para o pai no roçado, um lugar longe de casa. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, num lugar onde a mata era fechada, viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Olhou para os lados e viu uma onça bem grande, com um bote armado, a ponto de pular do capinzeiro em cima dela. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. Pouco a pouco,
sempre olhando para o bicho. Ela foi se afastando para trás sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Quando chegou em casa, estava sem voz. Depois de muito tempo é que conseguiu falar. Os homens da fazenda pegaram as armas e foram procurar a onça, mas não a encontraram. Minha bisavó foi muito corajosa, porque na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia. Onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre dela, basta encarar a danada e não lhe dar as costas. Vamos identificar as relações de causa e consequência estabelecidas entre as partes desse texto. Quando a causa é a cachorrinha ter visto uma onça bem grande, qual será a consequência disso? O que aconteceu? Vamos voltar ao texto? Olha lá, no segundo parágrafo dizia assim: um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, num lugar onde a mata era fechada, viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. Olha aí, a menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Olhou para os lados e viu uma onça bem grande com um bote armado a ponto de pular do capinzeiro em cima dela. Então, ver a onça foi a causa e a consequência foi a cachorrinha começar a choramingar e se enrolar nas próprias pernas. Então, a gente tem a primeira causa e consequência estabelecida. A cachorrinha viu a onça, chorou e ficou com medo. Agora, a gente vai ver uma consequência. A onça não ataca de frente. Isso é uma consequência para alguma causa. Vamos descobrir qual é a causa? A onça não ataca de frente é a consequência. Mas qual é a causa? Ela ter medo do rosto da pessoa. Então, a causa é a onça ter medo do rosto da pessoa. E a consequência, a onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Agora, eu vou dar mais uma consequência para a gente fazer os alunos a pensar qual é a causa, o que fez gerar essa consequência, não é? A bisavó foi considerada corajosa. Numa pergunta, quando você faz um item, uma atividade para os alunos, a gente coloca assim: por que a bisavó foi considerada corajosa? Então, esse porquê ali já está indicando que o aluno precisa estabelecer uma relação de causa e consequência. Vamos ver. Minha bisavó foi muito corajosa. Essa é a consequência. Vamos agora descobrir qual a causa. Porque na hora que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia. Onça não ataca de frente porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre dela, basta encarar a danada e não lhe dar as costas. Então, a causa é, na hora que a bisavó viu a onça, encarou o animal. E qual foi a consequência? A bisavó foi considerada corajosa. Professor, é importante que em cada história lida, você estabeleça a relação de causa e consequência com seus alunos. Vamos ler agora uma tirinha, um gênero textual que utiliza a linguagem verbal, que é o texto escrito, e a não verbal, que é o texto não escrito, expressões faciais, gestos, cores, formas e símbolos, mas que são utilizados na produção de sentidos. Pi, pi, pi. Ai, que dor nas costas! Não consegui dormir direito, fiquei o tempo todo me revirando na cama. Ele acha que a noite dele foi ruim. Por que o menino acordou com a dor nas costas? Olha lá. Porque dormiu em cima de uma ave. E para a ave, qual foi a consequência de um menino ter dormido em cima dela? No último quadrinho, podemos concluir que a ave teve uma péssima noite, até pior do que a do menino. Não é mesmo? Professor, propõe atividades em sala de aula para estabelecer a causa e consequência e faça as mediações necessárias. É importante que os alunos façam interpretações textuais com autonomia, mas também com a sua mediação. É por meio das intervenções que os alunos avançam. Professor, nós vamos agora apresentar um item, assim como aparece na prova. É importante que, assim como respostas abertas, você coloque também em sala de aula atividades com itens para que o aluno entenda, encontre o gabarito, mas ele perceba que as outras opções têm a ver com o texto.
Então, esse item é um texto que nós vamos ler agora, O Chorão Misterioso, de Claire Berthollet, e vamos responder. Vamos juntos. O Chorão Majestoso. Os carvalhos, os mognos e os jacarandás estavam caçoando do chorão. Você não tem jeito? Será mesmo que é tão preguiçoso que não consegue nem erguer os galhos? Até mesmo seu nome não ajuda. O chorão respondeu com toda calma. Meus galhos ficam para baixo para esconderem as fadas e os elfos que vêm chorar no fim do verão. São as lágrimas que eles derramam que dão este lindo tom prateado às minhas folhas. As árvores ficaram tão impressionadas que nunca mais caçoaram do chorão. Desde então, elas passaram a respeitar o chorão majestoso que abriga as criaturinhas da floresta. As árvores passaram a respeitar o chorão misterioso porque descobriram que ele... Olha aí, professor, olha o porquê novamente. Lembra lá atrás que eu falei da importância da gente destacar para o aluno que o porquê vem estabelecendo uma relação de causa e consequência num texto? Então vamos entender agora essa relação de causa e consequência. As árvores passaram a respeitar o chorão misterioso porque descobriram que ele abriga fadas e elfos, desaparece no fim do verão, consegue erguer seus galhos ou inunda as florestas com as suas lágrimas? Percebam que todas as opções de respostas se encontram no texto. Não são respostas aleatórias, elas têm a ver com o texto, mas só tem um gabarito, ou seja, só uma resposta certa. As árvores passaram a respeitar o chorão misterioso porque descobriram que ele abriga fadas e elfos. Professor, sabemos que o seu fazer diário muito contribui para a aprendizagem dos nossos alunos. Esperamos ter contribuído com as estratégias pedagógicas apresentadas aqui e desejamos sucesso nas próximas ADRs. Tchau!